Bom dia, meus amigos, boa tarde, meus amigos do livro de Gênesis. Olha, demorei muito para fazer a leitura do capítulo 38, porque toda vez que eu pensava sobre esse capítulo, eu pensava que esse capítulo não dava para ser um capítulo curto, não dá para ser um capítulo pequeno, porque é um capítulo muito atípico na literatura bíblica. É um capítulo que talvez você não tenha nem ouvido uma pregação em cima desse capítulo, mas é um capítulo que faz todo sentido quando você lê os evangelhos. Por exemplo, você não já leu que é Leão de Judá, que Jesus era o leão de Judá, a raiz de Davi? Você também já deve ter lido uns fariseus na época, os saduceus, eles acusando Jesus e alguém dizer que de onde ele vinha, falar assim, alguma coisa boa pode vir dali? Aí você, lendo esse capítulo aqui, você entende o que eles estavam falando. Porque esse capítulo é uma pausa e vai apresentar um irmão de José. Esse irmão já apareceu no capítulo anterior, é aquele irmão que não quis matar José, que falou para os outros irmãos, olha, é melhor a gente vender José. Ele deu a ideia para vender porque ele não quis matar José, ele quis se livrar pelo menos desse crime de morte. Esse é o irmão. Me perdoem porque esse eu vou precisar ler o capítulo todo. Só para você ter uma ideia de um capítulo fora da caixinha na Bíblia, eu vou ler o capítulo com a linguagem de hoje, que fica mais facilitada. Judá e Tamar. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos, Judá era irmão de José, e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulam. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho, a quem chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela chamou de Onã. Depois teve mais um filho, a quem ela chamou de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Judá casou Er, o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor não gostava da vida perversa que Er levava, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Vamos colocar fora da casinha. Primeira pessoa que aparece na Bíblia, na literatura, que Deus mata. Deus matou Er, porque Er fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o pai vai lá e manda o irmão casar, porque era daquela tradição para o irmão ter origem, ter descendência, que ele fizesse um filho com a mulher do irmão. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado seu. Por isso, toda vez que ele tinha relação com a viúva do irmão, ele deixava o esperma caísse no chão, para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Fora da caixinha esse versículo, né? Ele deixava o esperma cair no chão. Ele fazia um coito interrompido com a mulher do irmão porque ele não queria que ela engravidasse. O Senhor, Deus, ficou desgostoso com Onã, o que Onã estava fazendo, e matou Onã também. Ora, Judá disse a Tamar, sua nora, volte para a casa do seu pai e continue viúva, até que Selá, que era o filho mais novo, fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com os irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Aí o menino cresceu. Passando-se algum tempo, até o menino se tornar grande, muito tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi a Tinate, onde estava cortando a lã das suas ovelhas. E lá seu amigo Ira, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que seu sogro ia a Tinate, a fim de cortar a lã de suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado suas roupas de viúva, cobriu o rosto e se disfarçou. Em seguida se sentou perto da entrada de Enaim, que fica no meio de Tinate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não tinha mandado ela casar com Selá.
Até porque ele não queria, os outros filhos tinham morrido, então ele, na verdade, ele se desfez dela e não mandou o filho casar. Quando Judá viu, pensou que era uma prostituta. Ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora, e disse: "Você quer ir para a cama comigo?" Ela perguntou: "Quanto você me paga?" Ele respondeu: "Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho." "Está bem", disse ela, "mas deixa alguma coisa comigo de garantia de que você vai mandar o cabrito mesmo." Judá perguntou: "O que você quer que eu deixe?" Ela respondeu: "O seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão." Então Judá entregou os objetos e teve relações com elas, e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu sua roupa de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Ira não encontrou. E ele perguntou aos homens de Enaim se sabia onde estava a prostituta que costumava ficar na beira dessa estrada. Ai, também é a primeira vez aí, ó. A primeira prostituta da estrada já está em Gênesis. Diz que é a profissão mais antiga, olha ela aí. Mas já existiam outras, né? Ela se disfarçou como uma prostituta. "Aqui não esteve nenhuma prostituta", foi a resposta deles. Ira voltou-se a ajudar. "Não encontrei a mulher, e os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta." Então Judá disse: "Pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher." Passados uns 3 meses, foram a dizer a Judá: "Sua nora agiu como prostituta e agora está grávida." Aí Judá disse: "Tragam a mulher para fora, a fim de ser queimada." Ele ia matar a mulher porque a mulher tinha ficado com algum homem e era nora dele, não podia sujar o nome da família. Quando estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao sogro: "Quem me engravidou foi o dono destas coisas." Aí ela pegou os objetos que ele tinha deixado com ela. "Examine, vê se são o sinete, o cordão e o bastão." Judá reconheceu as coisas e disse: "Ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri a promessa." E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar deu à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava em trabalho de parto, do gêmeo pôs a mão para fora, a parteira pegou a fita vermelha, amarrou deles e disse: "Saiu o primeiro", mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: "Como você abriu o caminho?" Puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. O que vocês acharam desse capítulo? Totalmente fora da caixinha, com coito interrompido, sogro com a nora se passando por prostituta, enganando o sogro, até os bebês trapaceando, querendo ser o primeiro. Então, esse capítulo totalmente fora da caixinha é de Judá. É a vida, a história de Judá. É parada aí a história de José, que nós estamos vendo, vamos continuar vendo a história de José, aquele menino bonzinho, mas fofoqueirinho, lá, mimado com o pai. Jesus não veio da geração de José. Se desse para os fariseus escolherem, escolheriam José para ser a geração de Jesus. Mas como o homem não tem escolha, a geração de Jesus é de Judá, é desse irmão aí, ó, que participou da venda de José, desse irmão que tem esse caráter desse jeito aí, que da Tamar, que se passou por prostituta. E lá em Mateus nós vamos encontrar na linhagem de José, o pai de Jesus, Judá. E Jesus é a raiz de Davi, de Judá. E vão ter outros nessa raiz aí, né? Até Raabe é dessa raiz de Jesus. Aí a gente consegue entender quando os fariseus ficam contra, dizendo aí, Jesus, daí pode vir alguma coisa boa? Como assim? Né? E essa coisa, esse capítulo aí, totalmente fora da caixinha, faz total sentido lá nos evangelhos de Jesus, porque essa é a geração. Aí começa a contar a geração de Jesus. Ele aí, ó, filho de Jacó, aí de Jacó, esse irmão Judá, e desse Judá vai seguir toda a geração de Jesus. O que vocês acharam? Eu achei esse capítulo um quanto difícil na literatura bíblica. E vocês? Contem aqui. Beijos, até Gênesis 39.